Se preparar para um concurso da FGV, especialmente na prova de português, é como entrar num jogo de xadrez. Por isso, hoje a gente vai fazer uma análise bem estratégica, totalmente baseada no material incrível do professor Dr. Marcelo Lessa, lá do projeto Alero Turbo. O nosso objetivo aqui é bem claro. Vamos decodificar o manual de instruções da FGV e transformar o que parece super complexo num plano de ação direto para aprovação. Ok, vamos direto ao que interessa. Para entender a FGV, é preciso entender que a prova não é só sobre o conteúdo que foi decorado. É, na verdade, uma batalha de inteligência. A banca não quer só saber se as regras gramaticais estão na ponta da língua. Ela quer testar a atenção, o raciocínio lógico sob pressão. Ela cria armadilhas, sabe? Verdadeiros labirintos de palavras, e o nosso objetivo aqui é entregar o mapa para que seja possível identificar e, o mais importante, desarmar cada uma delas. E este é o nosso plano de jogo de hoje. Primeiro, vamos entender como a FGV usa aquela sutil troca de palavras para confundir todo mundo. Depois, a gente mergulha no sentido oculto por trás das figuras de linguagem que ela adora usar. Na sequência, vamos desvendar a famosa armadilha da frase gêmea. E claro, o mais importante, vamos desarmar uma questão real, passo a passo, para ver a teoria funcionando na prática. E no final, um resumo estratégico com tudo o que é preciso levar para a prova. Preparados? Então, vamos lá! A gente começa com a primeira grande tática da FGV, a armadilha da troca de palavras. É aqui que a banca explora diferenças mínimas, quase invisíveis, no significado das palavras para induzir ao erro. Isso não é um teste de vocabulário, é um teste de precisão cirúrgica. E a principal ferramenta para essa armadilha é a paronímia. São aquelas palavras que parecem irmãs, sabe? Mas que, na verdade, têm personalidades completamente diferentes. Elas soam de forma parecida, se escrevem de um jeito parecido, mas o sentido é outro. É exatamente aqui que a desatenção custa caro e muita gente boa acaba tropeçando. E olha só esse par clássico da FGV, ratificar e retificar. Uma única vogal muda absolutamente tudo. Para não cair nessa armadilha, o macete é pensar assim: ratificar lembra ratificar um acordo, ou seja, confirmar, validar. Já o retificar lembra refazer, ou seja, corrigir um erro. A banca ama essa troca para testar a atenção aos detalhes. Memorizar essa dupla é, sem dúvida, fundamental. Agora, vamos para outra arma no arsenal da FGV, as palavras homófonas. Elas têm exatamente o mesmo som, mas a grafia e os significados são diferentes. O som engana, e é nesse engano auditivo que a armadilha visual se esconde na hora da prova. Fique de olho. E aqui nós temos o trio mais perigoso de todos: sessão, sessão e sessão. Para não errar nunca mais, vamos lá. Sessão, com 2 S's, lembra sucessão de tempo, como numa sessão de cinema. Sessão, com C, lembra divisão ou corte, como a seção de um supermercado ou um departamento público. E sessão, com C no começo e 2 S's, vem direto do verbo ceder. É o ato de doar, de passar algo para alguém. A FGV adora misturar esses três para criar aquela alternativa errada que parece perfeita. Foco total no contexto da frase. Avançando para a próxima tática. A FGV sabe que a comunicação vai muito além do sentido literal. Por isso ela usa a armadilha do sentido oculto, testando a capacidade de interpretação por meio das figuras de linguagem. É aqui que a gente separa quem apenas lê de quem realmente compreende o texto. A primeira figura que a gente precisa dominar é a poderosa metáfora. Pense nela como uma comparação que já vem embutida, uma fusão de ideias. Não se diz que algo é como outra coisa. A gente afirma que algo é outra coisa, transferindo todo o seu significado e criando uma imagem muito mais forte na cabeça. E olha que exemplo brilhante. O professor Lessa usa essa frase poética para mostrar a metáfora em ação. O pavão não é comparado a um arco-íris, ele é um arco-íris de plumas. A comparação é tão direta, tão forte, que vira uma afirmação, quase uma nova identidade. Identificar essa fusão de significados é a chave para desvendar a questão. A próxima figura é a ironia, e essa é uma das favoritas da FGV porque testa a percepção do contexto. É a arte de dizer uma coisa querendo dizer exatamente o contrário. Aqui, o tom da frase e a situação em volta dela é que vão revelar o verdadeiro significado. O contexto é tudo, de verdade. Esse exemplo é perfeito. Ninguém em sã consciência chamaria um aluno que sempre se atrasa de exemplar de forma sincera, né? A FGV usa a ironia justamente para testar a capacidade de detectar o sarcasmo, a intenção real do autor por trás das palavras. É uma armadilha de interpretação pura, que exige uma leitura que vai além da superfície. E vamos para a tática final,
a armadilha da frase gêmea. É a famosa obsessão da FGV com a reescrita de frases. O desafio aqui é identificar qual nova versão, que parece idêntica à original, mantém exatamente o mesmo sentido e a correção gramatical. É um teste de lógica e de estrutura de frase. Uma das técnicas mais comuns para criar essas frases gêmeas é a conversão das vozes verbais. Veja só o processo. A frase na voz ativa é: o governo aprovou a lei. A gente identifica o sujeito e o objeto e transforma. O resultado é a voz passiva. A lei foi aprovada pelo governo. A mensagem é a mesma, mas a estrutura mudou completamente. Dominar essa mecânica é fundamental para não cair nessa armadilha. Muito bem, agora chegamos ao clímax da nossa análise. Chegou a hora de aplicar tudo o que a gente viu. Vamos pegar uma questão real, tirada do material do professor Lessa, e vamos desarmá-la passo a passo, exatamente como a FGV espera que seja feito. Aqui está a questão. Ela testa exatamente o que a gente discutiu sobre homônimos. E muita atenção ao comando. O enunciado pede a alternativa incorreta. O primeiro passo é sempre esse: identificar o que a banca quer de verdade. Agora sim, vamos analisar cada palavra sublinhada dentro do seu contexto. Então vamos à análise cirúrgica com calma. Letra A, censo com C, de pesquisa demográfica. Tá correto. Letra B, censo com S, de juízo, bom senso. Correto também. Letra C, cessão, ato de ceder terras. Certíssimo. Letra D, sessão de cinema, um intervalo de tempo. Correto. E a letra E, sessão de compras. Um departamento de compras não é uma sessão de tempo, é uma sessão com C. Pronto, encontramos a armadilha. Ela foi desarmada. Para garantir que todo esse conhecimento fique bem consolidado, vamos revisar as estratégias num resumo final, um verdadeiro fichamento de ouro com os pontos mais importantes dessa nossa decodificação. Então, vamos ao que é crucial. Anote aí. Primeiro, semântica. Memorize os pares de parônimos e homônimos que mais caem. É o básico para sobreviver. Segundo, figuras de linguagem. Entenda a função da metáfora e, principalmente, da ironia, que exige uma leitura contextual apurada. Terceiro, reescritura. Treine a conversão de frases até isso se tornar algo automático. E a regra de ouro que conecta tudo isso, o contexto é rei. A palavra sozinha não diz nada. É a frase que dá poder e sentido a ela. O professor Marcelo Lessa encerra o material dele com essa citação poderosa. Ela eleva o nosso estudo de uma simples preparação para um concurso para uma reflexão sobre a responsabilidade que vem junto com o domínio da linguagem. E essa é a mensagem final para o futuro servidor público. A palavra não vai ser só uma questão na prova. Ela será a principal ferramenta de trabalho. Usá-la com precisão, com clareza e com verdade não é só uma habilidade a ser testada. É um dever a ser exercido no dia a dia. Essa foi a nossa análise estratégica do manual da FGV, toda ela baseada na expertise do professor Dr. Marcelo Lessa e seu incrível projeto Alero Turbo. É importante lembrar, cada questão é uma oportunidade de demonstrar inteligência, não apenas conhecimento. Desarme as armadilhas e conquiste a aprovação. Até a próxima!